pessoal, dicas do primeiro ano, fontes de energia. É importante destacar que a energia, o conceito de energia, é algo que está em movimento ou que pode entrar em movimento. Tudo que, se tu tirar de um lado a energia, obrigatoriamente a energia aparece de outro lado. Ou seja, o princípio de Lavoisier, que nada se perde, nada se cria e tudo está em transformação, obrigatoriamente é o que rege sempre as ciências da natureza. Então, pessoal, nós não podemos esquecer, quando, por exemplo, falando de uma hidrelétrica, você tem, por exemplo, represar a água, armazenar a água na barragem, onde essa energia potencial gravitacional do tipo mecânica é transformada em energia cinética pela própria queda da água. E aí então, essa energia mecânica, cinética, que se obtém no final, ela vai tocar uma turbina para poder gerar eletricidade, para gerar energia elétrica. É um ponto importante que a gente nunca pode esquecer. A energia está sempre em transformação. Então, sempre revisar, voltar às fontes de energia, assim como nós temos a energia nuclear, assim como nós temos a energia química, nós temos a energia eólica, que é uma energia onde nós temos mais sustentabilidade. Esse ponto é importante que vocês sempre retomem a ideia e a concepção de energia. Dentro dessa sequência, nós falamos da transformação de energia. Agora, um ponto mais específico da transformação de energia. Por exemplo, o ato de tu pegar, por exemplo, uma pedra, colocar num bodoque, num estilingue, tu colocar a pedra e tu puxar, correto? Esse sistema está armazenando energia do tipo potencial elástica. Essa energia potencial elástica ela vai ser transformada, no caso, para a pedra, de uma forma integral, em forma de energia cinética, certo? Ou se tu pensar num tobogã, onde a pessoa se encontra a uma certa altura, nesse tobogã de água, sei lá, alguma coisa desse gênero. E aí, a energia do tipo potencial gravitacional, à medida que está armazenada a uma certa altura, em repouso, a pessoa, por exemplo, e a pessoa ela cai, ela desce pelo tobogã, vamos supor que o atrito seja desprezado de uma certa forma, a energia potencial do tipo gravitacional ela está sendo transformada em energia do tipo cinética. Quando chegar na base do tobogã, vai ter bastante velocidade. Onde tem velocidade, tem energia cinética. Onde tem bastante energia de altura, que é a energia armazenada, é energia potencial gravitacional. Então é importante vocês observarem os exemplos relacionados à transformação de energia. Da mesma forma, gente, agora, já que ainda falando de energia, nós temos o movimento ondulatório, certo? As ondas são exemplos de movimentos energéticos. Uma onda é uma perturbação que obrigatoriamente transporta energia e não transporta matéria. E, consequentemente, nós temos algumas características importantes de relação ou de relacionar grandezas do tipo velocidade, o comprimento da onda, a frequência, que depende da fonte, correto? A fonte, quem está, de certa forma, agitando uma corda, fazendo maior perturbação na corda, então sempre é a fonte, a frequência, o número de oscilações na unidade de tempo. Então, numa relação matemática V igual a lambda F, nós conseguimos juntar essas grandezas, onde nós podemos então chegar a essa concepção, por exemplo, numa ola mexicana, certo? No estádio de futebol, alguém puxa a ola, então, 10 pessoas constituem uma oscilação, de 10 em 10 constitui uma oscilação. E aí então nós podemos tirar ali comprimento de onda, nós podemos tirar a frequência, ou nós podemos tirar ou obter a velocidade. Sempre cuidando das unidades que são relacionadas à frequência em hertz, o comprimento de onda em metros e a velocidade em metros por segundo, desde que a gente esteja, claro, falando em sistema internacional de medidas, certo? Agora, relacionando também na parte de ondas,
nós temos aqui as famosas ondas eletromagnéticas. Nós temos ondas mecânicas que precisam de meio material para levar, transportar a energia, mas existem ondas especiais do tipo eletromag, que são ondas geradas por campos elétricos e campos magnéticos perpendiculares entre si e, consequentemente, perpendiculares à direção de propagação da onda, onde as principais ondas eletromagnéticas que a gente estuda e que aparecem nos concursos, nós temos o famoso Ramilux-G, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, radiação gama. Todas essas são ondas eletromagnéticas. Cada uma tem a sua frequência em especial caracterizada. Cada uma tem a sua energia. O importante agora é que vocês percebam que quanto maior, quanto mais para baixo, certo? Nesse Ramilux-G aqui, nós vamos ter uma frequência mais elevada. Então, por exemplo, a radiação gama, ela tem mais frequência do que os raios-x, que por sua vez tem mais frequência do que o ultravioleta, e que tem mais frequência do que a luz visível, e assim sucessivamente, certo? Então, quanto mais para baixo, maior a frequência. E a energia, professor? A energia que é transportada, a energia que é levada, a energia que tem dentro dessas ondas, certo? De uma forma assim simples para vocês. A energia é proporcional à frequência. Então, quanto maior for a frequência, maior vai ser a energia do qual essa onda eletromagnética, do qual for citado, for cobrado de vocês. E isso é um ponto bastante, assim, de validade dentro do nosso simulado. Não só do nosso simulado, mas como já foi falado, os concursos vestibulares, em outras palavras. A quinta dica seria as qualidades fisiológicas do som: a altura, a intensidade e o timbre. Tu vai qualificar o som, que é uma onda mecânica, tá? Que é uma onda que não se propaga no vácuo. Falando aqui, as ondas eletromagnéticas têm uma qualidade. Elas podem se propagar no vácuo, certo? As ondas mecânicas do tipo som, o som nunca vai se propagar no vácuo porque precisa da matéria, ou precisa da matéria sólida, ou precisa da matéria líquida, ou precisa da matéria gasosa, certo? Só que agora nós precisamos qualificar o som. E na hora que nós qualificamos o som, nós temos a altura. A altura está relacionada com a frequência. Permite distinguir um som alto de um som baixo. Professor, som alto? Som alto é aquele que é um som mais agudo, que tem maior frequência. O som baixo é aquele que é grave, certo? Que ele é um som mais fechado. Professor, exemplo, o som agudo, o som fino, por exemplo, é a voz da criança. Voz de uma criança pequena. É um som, tá? Que é tipo uma coisa bem fininha. Agora, o som grave, que é um som de menor frequência, um som baixo, é aquele som que é tipo do locutor, certo? Um som mais fechadão e tal. Esse é um tipo de som baixo. Cuidado, eu não estou me referindo agora ao volume, tá? A altura não está relacionada, a volume. A altura está relacionada à frequência. Quem está relacionado ao volume se chama intensidade sonora. Então, volume elevado, ou tu pode dizer volume alto, o volume é intenso, a energia é intensa sonora, a potência sonora é intensa. Então, quer dizer, tu tá berrando, gritando, tá ganhando no grito. Isto é intensidade, isso não é altura. Intensidade é volume. Permite fazer a distinção de um som forte de um som fraco. Som forte, mais amplitude da onda, mais energia, mais potência, certo? Som que é fraco, um sussurro. Som de menor volume, de menor potência, de menor energia, certo? Cuidado. E o timbre é a qualidade fisiológica do som que permite fazer a identificação do instrumento musical. Tá? Tu pode tocar as mesmas notas musicais no violino e no piano, mas o timbre do violino é um, o timbre do piano é outro,
Então, a identificação, a forma da onda. Tem um macetezinho, que é o alfinate, certo? E que vai ajudar bastante. A altura está relacionado com a frequência. Altura, frequência. Cuidado, não é alfinete, é alfinate. Então, a altura está relacionada com a frequência. A intensidade está relacionada com a amplitude, certo? O volume, a potência, a energia. E o timbre, T de timbre, identifica o som, tá? Identificar a fonte emissora do som, certo? Eu tenho timbre de voz, certo? O Mauro tem outro timbre de voz. O Charles tem outro tipo de voz. Cada um tem o seu timbre. Então, a identificação, certo? Sonora. Cada pessoa tem o seu timbre. Guarda isso. E depois, nós não podemos deixar de falar da refração sonora, certo? A refração do som. O que é refratar? Refratar é quando a onda troca de meio de propagação. Trocando de meio, troca a velocidade, troca o comprimento de onda, mas a frequência permanece constante na equação V igual a lambda F. Outra coisa, se a frequência fica constante, o período também fica constante. Nós não podemos esquecer disso, tá? Então, refração, certo? Tem que se observar isso. Nós temos mudança de velocidade, mudança de comprimento da onda, mas a frequência é constante. Pode ser uma questão teórica? Pode ser uma questão envolvendo, cálculo. Tudo é possível dentro da questão de refração, tá? E um fenômeno também que a gente não pode deixar de falar, aqui nas dicas de primeiro ano, é a tal da gravitação universal, mais especificamente que vocês observem as leis de Kepler. Primeira lei, lei das órbitas, certo? Os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, ocupando o Sol um dos focos da elipse. Primeira lei, lei das órbitas. Segunda lei, o segmento imaginário que une o centro do Sol ao centro do planeta varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais, certo? As áreas são iguais, se e somente se os intervalos de tempo assim ou forem iguais. É uma lei, parece que ela é muito repetida, ela é muito repeteco, é muito papagaio. Áreas iguais em tempos iguais, mas tem uma consequência. A velocidade do planeta na órbita em relação ao Sol, ela não é constante. Lembra que quando passa mais próximo do Sol, ele aumenta a sua velocidade. O planeta aumenta a sua velocidade. Quando passa mais afastado em relação ao Sol, ele vai ter então mais afastamento e, consequentemente, uma menor velocidade. E a terceira lei é a chamada lei dos períodos. É uma equação matemática. O quadrado do período de revolução, o período que é o tempo necessário para dar uma volta completa em torno do Sol, ao quadrado. O quadrado do período é diretamente proporcional ao raio médio, a distância média que une o centro do Sol ao centro do planeta. Tem uma equação matemática, que é uma equação matemática que relaciona, é dada por t ao quadrado igual a k que multiplica r ao cubo. Esse k é uma constante, isso não vai ser pedido em cálculo, vai ser pedido em fórmula, A fórmula é só para apresentação. Tá? Tu não vai ter que substituir, mas é que é interessante que tu visualize que o quadrado do período é diretamente proporcional ao cubo da distância média. E chamaria atenção para a última dica, que vocês lembrem das cordas vibrantes, que também está relacionada à parte de som. Então, se tu pegar uma corda presa entre dois extremos, tipo violão, tu pode formar aqueles harmônicos. O primeiro harmônico, o segundo harmônico, que são os gomos. Primeiro harmônico, um gomo. Segundo harmônico, 2 gomos. Terceiro harmônico, 3 gomos. Tem uma relação matemática de frequência, de comprimento de onda, e é sempre importante vocês observarem a relação nas cordas vibrantes. Quantos harmônicos se formaram? Primeiro, segundo, terceiro, tá? Lembra que as cordas vibrantes elas relacionam todos os possíveis harmônicos, certo? É diferente dos tubos. Não, tubo não. Tu tem que visualizar ou tu tem que marcar a parte de cordas. Certo, pessoal? Um abraço!